Queria começar explicando um pouco a função dessa palestra que nós vamos fazer aqui hoje. Nosso objetivo, ele é um objetivo duplo. De um lado, nós estamos iniciando aqui uma série bastante grande de debates e atividades que nós pretendemos fazer em torno da Revolução Russa. Nós estamos começando o segundo semestre e durante todo o segundo semestre, nós vamos fazer de maneira mais ou menos quinzenal, dependendo de outros compromissos que existam, por exemplo, a Universidade de Férias, nós vamos fazer debates e palestras sobre a questão da Revolução Russa. E essa primeira palestra tem um outro objetivo, que é o seguinte: é procurar introduzir e dar uma ideia do que nós vamos discutir no curso que nós vamos fazer na Universidade de Férias. A Universidade de Férias, como já foi dito, mas um curso para a gente repetir aqui, ela vai ter um curso de 7 aulas, que serão aulas teóricas. Nós vamos apresentar também uma cronologia, os fatos, para facilitar a compreensão, mas o objetivo do curso não é apresentar os fatos, é apresentar uma análise, uma compreensão desses acontecimentos de um ponto de vista específico, que é o ponto de vista do marxismo. Bom, com relação a essa palestra que nós estamos fazendo aqui hoje, a gente precisaria fazer uma pequena alteração no que diz respeito ao título. Nós publicamos aí o título como sendo a importância histórica da Revolução Russa. Na realidade, o título mais adequado seria a importância do estudo da Revolução Russa para os dias de hoje, que é o que nós vamos procurar explicar aqui hoje, servindo como introdução ao debate geral que vai ser feito no final do mês de julho. De um modo geral, quando nós discutimos o problema da Revolução Russa, se vocês alguma vez tiverem a oportunidade de ver a coisa de um ponto de vista panorâmico, vocês vão ver que a preocupação de todos, inclusive da esquerda, da direita e da esquerda, é sobre a validade histórica da Revolução Russa. Então, debate-se coisas como o socialismo será viável, o socialismo fracassou, a revolução foi uma coisa positiva, foi uma coisa negativa, quais foram os problemas que levaram ao domínio da burocracia na União Soviética e uma série de outras questões que, embora elas tenham um certo interesse, em relação ao problema da Revolução Russa em si, para um partido que se pretende revolucionário, para uma militância revolucionária, são questões secundárias. De um modo geral, quem conhece a história das revoluções sabe que você pedir para um fenômeno tão complexo como uma revolução, uma vitória definitiva, um acerto, uma resolução dos problemas de um ponto de vista geral, é uma coisa contraditória com o próprio espírito do desenvolvimento histórico. As revoluções são parte de um processo de desenvolvimento geral. Elas não são um fenômeno isolado. Elas não são, digamos assim, um fato que se dá e, de uma vez só, resolve todos os problemas. Então, por exemplo, muita gente discute a questão da Revolução Francesa. Teria sido um fato positivo? Os reacionários acho que não. Apontam aí, de maneira muito cínica, hipócrita,
o terror, etc. e tal, coisas que são consideradas por muitas pessoas como exagero. Na época, muitas pessoas viram isso daí como uma coisa negativa. O massacre pelos revolucionários da antiga aristocracia francesa. Mas o fato é que a Revolução Francesa faz parte de um encadeamento de processos políticos que levaram a que o mundo todo, a humanidade, saísse da época feudal e entrasse na época do capitalismo. Esse é o significado histórico mais geral. Então, discutir se a Revolução Francesa em si, por causa de tal fato, tal outro fato, por causa de uma determinada coisa que certas pessoas consideram um exagero, teria sido boa ou ruim, é uma discussão em grande medida ociosa. Até porque, né, não só as revoluções são parte de um encadeamento de fenômenos, como que também, enquanto revoluções, elas são inevitáveis. Não adianta você discutir se é bom ou ruim uma coisa que vai acontecer de qualquer maneira, né? As revoluções não foram feitas artificialmente por nenhuma maquinação de nenhuma pessoa ou grupo de pessoas. Elas aconteceram como parte de um desenvolvimento social, econômico, histórico que levou inevitavelmente àquele acontecimento revolucionário, né? Quer dizer, o valor dessas coisas é, em grande medida, muito pequeno, né? Mas, das vezes, é a pressão, né, dos direitistas da burguesia contra a própria ideia da revolução que se reflete na cabeça das pessoas como uma série de dúvidas sobre a validade ou não da revolução. A Revolução Russa foi válida ou não foi válida, foi boa ou não foi boa, e o stalinismo, e tal coisa, e tal outra coisa, e tal, que aconteceu. Não tem grande importância, porque a Revolução Russa, justamente, ela é um aspecto de todo um processo revolucionário que está acontecendo no mundo já há tempos e que vai demorar para acontecer, né? Quer dizer, o que é, nesse sentido, o fenômeno da Revolução Russa? Nós temos que entender que o capitalismo entrou em crise num dado momento do seu desenvolvimento, né? Há pessoas que acham que o capitalismo é maravilhoso, mas isso daí não vai impedir, né, que o capitalismo entre em crise. Ele se esgota como sistema social, não vai viver para sempre. É como todos os outros sistemas sociais que desapareceram, né? Se esgotou. Esse esgotamento deu lugar à Revolução Russa e uma série muito grande de outras revoluções. E esse processo ele continua, né? Nós vemos que à medida que progride essa decomposição do capitalismo, os choques sociais de todos os tipos, incluindo as revoluções, eles se multiplicam. Quer dizer, se nós pegarmos o século XX e o começo do século XXI, nós vamos ver que, de longe, é a época da história da humanidade que teve o maior número e a maior extensão dos conflitos sociais já registrada. O maior número de guerras, revoluções, crises, golpes de Estado, rebeliões e todo tipo de problema e conflito social da mais diversa natureza. Então, para nós, essa discussão do caráter, do valor positivo ou negativo da Revolução... Interrompe um minutinho. O que está acontecendo? Precisa
da seguinte forma. Ele mostra que a sociedade tem um desenvolvimento constante das suas forças produtivas, quer dizer, daqueles meios todos que levam ao aumento da produção, melhoria técnica, etc. e tal, e que as sociedades, tal como nós conhecemos, sociedade escravagista, sociedade feudal, etc. e tal, elas se erguem sobre a base desse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento possibilita o surgimento de uma superestrutura política, ele chama de superestrutura, e num dado momento, quando essas forças ultrapassam a capacidade dessa superestrutura, elas derrubam essa superestrutura. Quando existe essa contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas, né, e as relações sociais que se criaram a partir delas, Marx diz o seguinte: inicia-se toda uma época de revolução social. Né? Então vejam bem, não é que ele diz acontece uma revolução social. O que ele diz é abre-se um período, né, um período prolongado de revolução social. Quer dizer, um período de conflitos sociais intensos, de lutas sociais, etc. e tal. E esse período é o período de transição de uma sociedade que se esgotou para uma nova forma de organização social. Então, é o período que nós estamos. Nós estamos num período de transição de uma sociedade que se esgotou completamente, que é o capitalismo, para uma nova forma de sociedade, que nós damos o nome a essa nova forma de sociedade de socialismo. Não é, vejam bem, contrário do que muita gente pensa, não é que o socialismo é uma ideia que alguém inventou na cabeça. Segundo Marx, que apresentou uma concepção científica do problema, o socialismo é um desenvolvimento próprio da sociedade. É a superação da sociedade capitalista. É o que nós estamos vivendo. A Revolução Russa é um dos episódios dessa transição. Que a Revolução Russa tenha progredido, tenha andado para trás, isso daí apresenta uma série de problemas, é uma coisa que aconteceu também na transição do feudalismo para o capitalismo. Nenhuma transição dessa se deu de uma maneira direta, sem obstáculos, sem percalços, né, em linha reta completa. Nunca aconteceu isso daí. Não é agora que vai acontecer. As revoluções, como a Revolução Russa, como a Revolução Chinesa, como a Revolução Cubana e várias outras que aconteceram, elas certamente são parte do aspecto de crise do capitalismo e representam um profundo debilitamento do capitalismo. Uma coisa não podemos ter certeza, qualquer que seja o juízo que a gente faça sobre qualquer uma dessas revoluções. Essas revoluções atingiram o capitalismo de tal maneira que ele não tem condições de se recuperar. Né? O capitalismo é hoje um modo de existência da sociedade extraordinariamente decadente. Então, não é a discussão que nós queremos fazer, que nós consideramos que é a discussão fundamental, não é se a revolução é válida ou não. Porque, logicamente, que do ponto de vista dessa visão panorâmica geral, ela é válida como um aspecto do problema, né? Ela é válida como parte do processo geral de transformação que nós estamos vivendo. Que nós não sabemos também qual será a duração no tempo, como é que ele vai se desenvolver efetivamente. A única coisa que nós temos é a comprovação de que essa crise, ela existe, se aprofunda, etc. e tal. Bom, a nossa preocupação no curso é uma preocupação menos acadêmica, né, menos especulativa do que essa e mais concreta, que é a discussão que um partido revolucionário tem que fazer sobre qual é a política a ser seguida diante da revolução. Nós temos o prognóstico de que a crise capitalista
mais cedo ou mais tarde, vai levar a uma crise revolucionária em praticamente todos os países do mundo. Nós estamos vendo a desagregação da maioria dos regimes políticos, inclusive nos países mais ricos e poderosos. E, portanto, como nós estamos numa época de revoluções, né, nós mesmos já vimos um monte dessas revoluções, o grande problema é o que fazer diante dessas revoluções. Nesse sentido, nós temos que entender uma coisa, que o processo da revolução, embora ele seja um processo objetivo, quer dizer, ele acontece independentemente do que eu pense, do que vocês pensem a respeito do assunto. Quer dizer, um processo objetivo, está fora da nossa cabeça, não depende da nossa vontade. No momento da revolução, se estabelece uma luta política concreta, né? A revolução, digamos assim, é o ápice da luta de classes. E como toda luta de classes, a revolução é uma luta política e é uma luta entre partidos políticos, né? Esse daqui é uma ideia que a gente deve discutir, ela bem discutida, porque dá margem a muita confusão. Muita gente acha que a revolução é um fenômeno das massas em geral. Logicamente que o grande protagonista da revolução são as massas, quer dizer, as massas de uma determinada classe social, são as classes sociais. Mas as classes sociais, para que elas possam atingir a maturidade, elas têm que se organizar politicamente, elas têm que ter consciência do que elas estão fazendo. Elas têm que agir de uma maneira consciente. Elas não podem ser um turbilhão, né, incontrolado, sem direcionamento, sem diretriz. Nós já tivemos a oportunidade de ver, na situação política do último período, uma série de levantes em países diferentes que resultam em nada porque o desenvolvimento da organização das massas é muito pequeno. Uma revolução, para ser vitoriosa, ela depende do desenvolvimento da classe revolucionária. E esse desenvolvimento só é um desenvolvimento real se essa classe conseguiu se organizar num partido político que tem uma teoria social e política da revolução, que tem um programa político para enfrentar a revolução. Então, a revolução também, como toda a luta de classes, é uma luta de partidos. A gente vê na Revolução Russa que as massas, elas atuam, né, em todos os momentos da revolução através de partidos políticos. Então, quer dizer, você tem um fenômeno objetivo, mas o fenômeno objetivo ele se dá por meio da ação, né, mais ou menos consciente das classes sociais, que é uma ação tanto mais consciente, quanto mais ela seja organizada politicamente em partido. Bom, nesse sentido, o nosso objetivo com a Universidade de Férias vai ser de discutir a política que foi levada pelo Partido Bolchevique, que dirigiu a Revolução, durante a Revolução de 1917. Nós não vamos, não é que a gente não possa debater, mas o nosso tema fundamental é o tema da tática política, né, do método político, das ações políticas que foram levadas adiante pelo Partido Bolchevique. Quer dizer, nesse sentido, o curso para nós é uma escola política prática, não é uma discussão histórica, nós não estamos discutindo um fato arqueológico, nós não estamos discutindo um monumento que se estabeleceu aí, olha, a Revolução Russa, que lindo, foi em 1917, teve esses lances, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. Para nós, é uma experiência política que pode e deve ser assimilada para a luta política dos dias de hoje. Quer dizer, nós vamos encarar o curso de um ponto de vista, como corresponde, como é correto, partidário, como parte de uma luta política revolucionária. Bom,
Muita gente pode achar que isso é algumas pessoas podem estranhar, outras pessoas podem achar que isso é uma coisa perfeitamente natural, dependendo do grau de conhecimento sobre o tema, né? Então, nesse sentido, é importante dizer o seguinte: na esquerda, de um modo geral, com exceção do nosso próprio partido, se existe, são raras as organizações políticas que consideram a Revolução Russa desse ponto de vista. Quer dizer, o que foi a Revolução Russa? Qual é a importância da Revolução Russa para a Revolução dos dias de hoje? De um modo geral, nós vamos nos defrontar com a seguinte colocação: e a Revolução Russa está fazendo 100 anos agora. A Revolução Russa está fazendo 100 anos. Quer dizer, um século atrás. Não leva em consideração todos os desenvolvimentos, toda a modernidade que existe no mundo. Na época da Revolução Russa não tinha nem televisão, não tinha Rede Globo. Como é que nós podemos conceber uma revolução se não tinha rede? Essas coisas todas que, no final, levam à seguinte conclusão: a Revolução Russa é um fato arqueológico, menos que um fato arqueológico, porque daí não dá para depreender nada que seja útil para o presente. É isso que pensa a maior parte da esquerda. E esse pensamento, ele é radicalmente falso, né? Primeiro porque se tinha televisão ou não tinha televisão, isso aí é de menor importância. A burguesia, como classe dominante, ela sempre teve os seus meios de comunicação com a sociedade para fazer aquilo que Marx disse, que as ideias da classe dominante sejam as ideias dominantes na sociedade numa determinada época. Se for com a televisão, é com a televisão, mas fora a televisão, tem o jornal. Se não tem jornal, tem a igreja, tem a escola, tem a universidade, tem os tribunais, tem um monte de... Tem o Estado que propaga a ideologia da classe dominante. Quer dizer, sempre há mecanismos A, B ou C que fazem isso daí. São argumentos, no final das contas, sem grande fundamentação científica, né? Na Revolução Francesa, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nenhum meio eletrônico, não tinha nem eletricidade. Na Revolução Russa tinha rádio. O que isso significa para uma revolução? Muito pouca coisa. Produz alguma mudança de forma, alguma mudança secundária, né? O que é importante é que a Revolução Russa, primeiro argumento em favor da ideia de que a Revolução Russa deve ser tomada como uma experiência fundamental, ela faz parte do mesmo período histórico que nós estamos vivendo. As características sociais fundamentais da época da Revolução Russa e de hoje são as mesmas. Naquele momento, nós estamos presenciando a ascensão da burguesia imperialista como classe dominante no mundo. Ela está se consolidando como classe dominante. Ela domina hoje. É a mesma classe social que domina. Na Revolução Russa, nós vamos ver a classe operária como protagonista, é a classe fundamental da esmagadora maioria das sociedades que existem no mundo hoje. Nós vamos ver os camponeses, que é uma classe também fundamental em vários países atrasados. Quer dizer, de um modo geral, as coordenadas, digamos assim, fundamentais da Revolução Russa de hoje são as mesmas. Por isso, o processo político da Revolução Russa, né, ele tem uma validade integral para os dias de hoje. Nós poderíamos até dizer que a própria Revolução Francesa, embora aí as classes sociais sejam diferentes, etc. e tal, e corresponda a outro período histórico, ela também tem muito valor para o estudo da Revolução nos dias de hoje. Mas a Revolução Russa conserva um valor integral, né? Então, nós discordamos da maior parte da esquerda que diz que a Revolução Russa é um fato, digamos assim, ultrapassado. Para nós, não. Para nós, a Revolução Russa é como Lenin definiu, né? Nem mais nem menos. Lenin disse o seguinte: a Revolução Russa é o ensaio geral da Revolução Mundial.
Quer dizer, primeiro é interessante, né, observar que a definição realista, precisa, né, e até modesta da pessoa que fala, não, essa revolução aqui ela não é a última palavra da revolução. Isso daqui não é nem o espetáculo principal, né? Não é nem nós estamos antes da noite de estreia, é um ensaio, nós estamos ensaiando a revolução. Nós estamos fazendo aqui um teste mais acabado, né? Ensaio geral, né? No teatro, ensaio geral, depois de muito ensaio parcial, de cenas e partes, reúne todo mundo, põe a roupa lá a caráter e faz um ensaio como se fosse a peça de verdade, né? Então, segundo Lenin, é isso, é um ensaio geral. Se é um ensaio geral, ele logicamente previa que as outras revoluções, elas deveriam aprender muita coisa com esse ensaio que foi feito, né? Que a revolução deveria servir, né? Uma palavra aqui que não é muito precisa, mas a gente pode usar para entender, como um modelo para as revoluções posteriores. E essa é a ideia que nós temos da Revolução Russa. Mais precisamente, como uma experiência, um laboratório, né, da Revolução Mundial. Bom, aqui um comentário lateral mais importante. Para a maior parte das pessoas, a questão da Revolução Russa deve ser vista da seguinte maneira. A revolução não serve para nada. Não pode ser imitada, não se pode tomar essa revolução como um exemplo, como um modelo, como um laboratório. Agora, o que aconteceu depois decreta o fim de todas as tentativas do socialismo. Bom, os próprios russos, eles pensavam o contrário. Eles pensavam que a revolução deles era um modelo, que logicamente sempre pode evoluir, mas que o desenvolvimento da construção da sociedade socialista na Rússia não era um modelo. Era feito nas condições mais extraordinárias, né, e mais peculiares possível. País extremamente atrasado, destruído completamente pela guerra, cercado pelo imperialismo mundial, que até aquele momento não tinha se acostumado com a ideia de que a revolução iria acontecer de qualquer maneira, então eles procuraram de todas as maneiras, com grande confiança, sufocar a revolução, etc. e tal. E nós vemos a coisa da mesma maneira. Se nós queremos ver como é que a sociedade socialista vai ser construída, a Rússia é um exemplo muito precário. Se nós queremos saber como é que se faz uma revolução, o caso da Rússia é um excelente exemplo. É o contrário do que a maior parte das pessoas pensa. Logicamente que esse pensamento é o pensamento da burguesia. A burguesia, ela procura empurrar goela abaixo de todo mundo a ideia de que se a revolução na Rússia fracassou, está decretado o fracasso de todas e quaisquer tentativas de socialismo, né? Os coxinhas da nossa época aqui, eles reproduzem isso de uma maneira primária, né? Onde é que o socialismo deu certo e tal, essas coisas típicas de coxinhas. Não deu certo em lugar nenhum porque não existe o socialismo. Nós estamos vivendo numa sociedade capitalista. O que houve foram revoluções contra a ordem capitalista, né, que fazem parte de um processo muito mais geral. Não se pode dizer que, por exemplo, falar que Cuba é um país socialista é um extraordinário exagero. Falar que a Rússia era um país socialista, os próprios dirigentes da Revolução nunca consideraram que a Rússia era um país socialista, né? Então, nós temos essa concepção geral. É um comentário importante para a gente entender o problema. De um modo geral, né, vocês têm que tomar isso aqui, que é uma coisa muito importante, a marca registrada de todo o revisionismo marxista nos dias de hoje é esse desprezo pela experiência da Revolução Russa.
Se vocês encontrarem uma organização de esquerda que falar que a Revolução Russa não é um modelo, a Revolução Russa teve muitos defeitos e tal, ou assim, no caso mais moderado, que a Revolução Russa não é o único modelo, vocês podem ter certeza que nós estamos diante de uma organização que em algum momento pretendeu ser marxista, mas que decidiu revisar todas as suas concepções fundamentais. O revisionismo da Revolução Russa é um sinal inequívoco de antagonismo com o marxismo. E por que isso? Porque uma coisa é você falar do marxismo sobre a base da leitura do Capital. Bom, o Capital descreve a sociedade capitalista, mostra o seu fundamento, mostra suas contradições, é essencial. Mas existe uma história. Depois do Capital, organizaram-se partidos políticos. E aconteceu uma revolução. E iniciou-se um período de transição revolucionária do capitalismo para o socialismo. Se você concorda com o marxismo só até, sei lá, bem antes desse momento político decisivo, bom, você pode até concordar com o marxismo em parte, mas o fundamental é saber se nós estamos de acordo sobre quais são as tarefas que têm que ser cumpridas numa determinada etapa histórica, num determinado processo político. Bom, aqui cabe a pergunta, né? Mas a Revolução Russa, ela foi tão importante assim? Ela é um acontecimento absolutamente fundamental. Se a gente estudar a história da humanidade, nós vamos ver o seguinte: as revoluções, como tudo no mundo, elas têm uma história. Tudo que diz respeito à sociedade humana e ao mundo material em geral, tem uma história. Quer dizer, ele começa de uma determinada maneira, começa de uma maneira bastante imperfeita, se desenvolve, evolui, atinge a maturidade, né? E depois começa a se espalhar, etc. e tal. É o que aconteceu, por exemplo, com a Revolução Burguesa, né? Marx tem um artigo muito interessante, né, chamado A Burguesia e a Contra-Revolução, onde ele analisa a história da Revolução Burguesa. E ele diz que a Revolução Burguesa atravessou 3 etapas. A primeira etapa, no século XVI, foi a Revolução nos Países Baixos, que foi uma revolução que teve um alcance bastante limitado, mas foi o primeiro movimento revolucionário da burguesia. A segunda etapa, a Revolução Inglesa do século XVII, que ele considera que, nesse momento, a revolução se transformou numa revolução europeia. Quer dizer, influenciou toda a Europa, desestabilizou os regimes aristocráticos, etc. e tal. E a terceira etapa, no final do século XVIII, foi a Revolução Francesa, quando a Revolução Burguesa se transformou num fenômeno mundial. Então vocês veem, a revolução ela tem uma história. Revolução não é igual à revolução. Existe a revolução criança, e existe a revolução jovem, e existe a revolução adulta. Tá certo? Qual que é a importância prática desse raciocínio? A importância prática é o seguinte: depois da Revolução Francesa, em todos os lugares do mundo, dada também a situação objetiva, mas ao exemplo da Revolução Francesa, os setores políticos liberais, democráticos, começaram a fazer suas revoluções. E todas elas foram inspiradas pela Revolução Francesa. Quer dizer, as pessoas vendo a Revolução Francesa chegaram à seguinte conclusão: primeiro, a aristocracia pode ser derrubada. Segundo, há uma maneira de derrubar a aristocracia. Precisamos da ajuda do povo para derrubar a aristocracia. O que fazemos quando a aristocracia é derrubada? Chamamos uma Assembleia Constituinte, fazemos uma Constituição, chamamos eleições, estabelecemos uma república. Tudo isso daí não surgiu do nada. Não surgiu também da pregação de determinados pregadores revolucionários. Surgiu do exemplo da Revolução Francesa. Vocês veem, por exemplo, que as independências
na América Latina, que são todas aproximadamente 30 anos depois da Revolução Francesa, elas seguem o mesmo processo da Revolução Francesa. Quer dizer, o mundo todo aprendeu, né, a fazer a revolução, mudar os seus próprios países. As burguesias dos países, os setores liberais, etc. e tal, chegaram à conclusão de que tinham que acabar com a aristocracia. A luta se intensificou. Todo mundo aprendeu, todo mundo teve maior consciência do que estava acontecendo. Então, a Revolução Francesa é uma revolução onde a burguesia assume, adquire a sua maioridade revolucionária. A Revolução Russa é a mesma coisa. A classe operária, a Revolução Russa não foi a primeira tentativa da classe operária de fazer uma revolução. A classe operária fez várias tentativas anteriormente. Se a gente quiser ir assim nos primórdios da história da Revolução Proletária, nós vamos ver que dentro das próprias revoluções burguesas, pequenos grupos operários tentaram levar a revolução até o socialismo. Na própria Revolução Francesa, na Revolução Inglesa, havia grupos como esses. Depois, no século XIX, juntamente com a Revolução Burguesa, que aconteceu em vários países, a classe operária se levantava com pouca consciência do que estava fazendo, né, para ter a sua ação revolucionária. Por exemplo, na França, em 1830, que é uma revolução que derruba o governo restauracionista, é uma revolução onde a classe operária desempenha um papel central. Em 1848, essa mesma classe operária, na França, ela vai ter um papel ainda mais importante na revolução, vai ser derrotada, ela não tem consciência. Na Alemanha, na Áustria, em vários países, a classe operária é um protagonista fundamental da revolução. Quer dizer, a revolução está se desenvolvendo. Depois nós vamos ver em 1870 a Comuna de Paris, que é um outro momento onde a classe operária, aí já a classe operária atua por conta própria contra a burguesia e forma um governo revolucionário em Paris por um curto período de tempo. Depois nós vamos ter a Revolução de 1905 na Rússia e finalmente nós temos a Revolução de 1917. Quando a Revolução de 1917 acontece, digamos assim, a maturidade da Revolução Proletária, que está de acordo com as condições do momento. Como é que nós sabemos que é a maturidade? Nós sabemos pelo nível de autocompreensão, de consciência que a classe operária tem na Revolução Russa. Quer dizer, o Partido Bolchevique, ele entra na Revolução, primeiro com uma teoria da Revolução muito discutida, muito assimilada, né, sobre como deveria ser a Revolução. Segundo, a classe operária coloca muito claramente, desde o princípio, a luta pelo poder, que é o sinal máximo de consciência. Você pode notar a falta de consciência de qualquer movimento da classe operária, movimentos populares, pelo fato de que não se postulam a luta pelo seu próprio poder de classe, né? Por exemplo, logicamente que nós temos aqui, vamos supor que houvesse no Brasil um grande movimento pelas eleições diretas. É uma proposta de poder. Mas é uma proposta de poder da classe operária? Não. Significa o quê? Que a classe operária brasileira não adquiriu a consciência necessária para falar, não, eleições diretas, não. Vamos criar aqui conselhos operários, vamos tomar o poder, vamos estabelecer um governo próprio da classe operária. Ela se desenvolve nesse sentido, mas não existe. Na Rússia, não. Na Rússia, a classe operária se coloca o problema da tomada do poder. Ela forma organizações para tomar o poder, que são os soviets. E ela, finalmente, toma o poder. E também, outro índice de que a Revolução Russa é a maioridade da Revolução Proletária, é o fato de que os próprios problemas técnicos da Revolução são resolvidos de uma maneira extraordinariamente clara. Por exemplo, o problema-chave que nós vamos discutir no curso, que é um problema essencial,
que é o problema da insurreição, quer dizer, o ato da tomada do poder. Quando se coloca o problema da tomada do poder, Lenin, que é o grande dirigente da classe operária russa, naquele momento, né, no momento da Revolução, que é o grande dirigente do Partido Bolchevique, ele fala, as condições amadureceram para a insurreição. Então mostra um nível de consciência extraordinariamente agudo, profundo, né, da questão revolucionária. Por isso, né, porque as condições haviam amadurecido, o capitalismo tinha entrado numa crise definitiva, porque a classe operária tinha evoluído para a realização da revolução de uma maneira integral, é que essa revolução é uma revolução tão importante, né, tão marcante do ponto de vista dos seus acontecimentos, como um laboratório para a revolução mundial em geral, um ensaio geral da revolução. Nós vamos ver que depois que Lenin, Trotsky e outros fizeram a proeza de decifrar o enigma da revolução completamente, né, em 1917, em vários outros países do mundo, partidos com muito menos capacidade política, né, e até com profundas deformações, tomaram o poder da mesma maneira que os russos haviam feito. Né? A gente vai ver a classe operária tomando o poder em países como Iugoslávia, Albânia, China, Coreia, um monte de países. Sem falar nas tentativas que não foram vitoriosas, porque as direções não haviam evoluído o suficiente e, portanto, não haviam assimilado as lições fundamentais da Revolução Russa. Então, nesse sentido, a nossa ideia qual é? A Revolução Russa, ela é, dentro de uma escola de estratégia revolucionária, ela é um laboratório fundamental do processo revolucionário. Nós queremos aprender o que é uma revolução, como é que se faz uma revolução, tem que estudar o processo revolucionário da Rússia de 1917. O processo revolucionário russo, nós vamos ver no curso isso daí também, ele encerra uma série de importantes ensinamentos. Por exemplo, nós tivemos um golpe de Estado no Brasil, nós temos ameaça de golpe de Estado em vários lugares. Né? Como se posicionar diante do golpe do Estado? A maior parte da esquerda brasileira atirou para todos os lados, menos na direção certa. Né? Nós não só denunciamos que o golpe estava para acontecer, como nós dissemos, a política correta aqui é essa. De onde que nós tiramos a ideia fundamental? Logicamente que eu imagino que a gente tem uma certa cultura ampla, mas de onde saiu a ideia básica? Da Revolução Russa. Qual é o caso mais importante em relação ao processo do golpe de Estado? O golpe de Estado que é dado no interior da Revolução Russa. Aí nós temos também o problema da insurreição, nós temos o problema do desenvolvimento consciente das massas, nós temos o problema de como atua um partido político. Tudo isso daí, né, pode ser visto nesse grande laboratório revolucionário que foi a Revolução Russa de 1917. Né? Essa é a ideia fundamental do curso. Estudar a Revolução como um fato histórico, mas prático. Compreender, né, o processo de evolução da luta revolucionária, como é que se forma. Por que a revolução ela começa de uma maneira e vai evoluindo no sentido da tomada do poder pela classe operária. Tudo isso teria que ser discutido. Quais são as classes sociais fundamentais, como elas se comportam na Revolução? Né? Quais são as etapas da Revolução? Aqui vale uma observação que eu considero que é importante. A lição, quando a gente fala assim, né, logo se vê que isso daqui pode dar margem a uma confusão, que é o seguinte, que o processo revolucionário, ele só seria um ensinamento se você estivesse no meio de um outro processo revolucionário. Isso é falso.
De um modo geral, a estrutura política da sociedade, ela continua sempre sendo a mesma. Então, o processo de desenvolvimento revolucionário, né, as mesmas etapas, as mesmas leis que funcionam numa revolução, funcionam em qualquer outra etapa política. Desde que a gente saiba, logicamente, adaptar essas leis a uma situação que não é revolucionária. Quer dizer, toda a política de um partido operário, de um partido revolucionário, nos dias de hoje, ela tem que ter como base fundamental, não exclusiva, logicamente, a Revolução Russa. Para nós, isso daí é a grande escola de estratégia revolucionária. Estratégia revolucionária para os momentos revolucionários e para os momentos não revolucionários. Por exemplo, nós estamos atravessando um período no Brasil que não é revolucionário, apesar da enorme instabilidade do regime político burguês. A Revolução Russa serve como uma indicação do que deve ser feito num período não revolucionário? Serve também. Logicamente, né, uma observação complementar, que o estudo isolado da Revolução Russa, por mais que ele seja decisivo, não vai permitir que as pessoas façam uma análise correta da sociedade. Para analisar a sociedade, não precisamos de dados precisos e muito abundantes. Você precisa conhecer a história do mundo, né? Por exemplo, Marx nunca tirou nenhuma conclusão baseada num único acontecimento. Há acontecimentos que são muito importantes e outros secundários, mas é do conjunto do conhecimento da história social e da luta política, da luta de classes, que a gente pode tirar conclusões precisas. Mas, mesmo sendo assim, a experiência mais importante e mais decisiva da Revolução Russa. Bom, eu queria complementar essa ideia com mais duas questões que eu acho que são fundamentais, que, na minha opinião, são importantes quando se trata do problema do estudo, da compreensão da Revolução. A primeira delas é o seguinte: a Revolução Russa, ela é a culminação da luta de classes na Rússia e ela é a culminação da luta de um partido que, digamos assim, é a última etapa, né, do desenvolvimento dessa luta de classes, que é a luta do Partido Bolchevique. A luta do Partido Bolchevique, ela, digamos assim, de um modo geral, ela está condensada nas obras do principal dirigente desse partido, que era o teórico do partido, que é Lenin. Então, por exemplo, se nós queremos conhecer profundamente a questão da Revolução Russa e entendê-la, nós temos que entender que a obra de Lenin é uma espécie de enciclopédia dessa luta revolucionária. Se nós juntarmos a experiência da Revolução Russa a tudo que Lenin escreveu antes, durante e depois da Revolução, esse conjunto de coisas é, digamos assim, o material próprio do estudo da Revolução. Logicamente que Marx é importante, Engels, outras pessoas e tudo mais. Mas no que diz respeito à Revolução Russa, o essencial é essa questão. Lenin, como não sei se todo mundo sabe, né? Lenin é considerado por várias pessoas, é considerado por Trotsky, que é uma opinião suficiente, como sendo um continuador da obra de Marx. Né? A continuação estaria no quê? Em que ele desenvolveu todos os aspectos políticos da obra de Marx, dando uma feição, digamos assim, acabada a essa obra política. Por isso que comumente se fala que nós somos marxistas ou marxistas-leninistas. É uma expressão válida, né? Nós usamos, logicamente, o trotskismo, que é uma síntese disso daí por causa do desenvolvimento histórico posterior. Mas o que o trotskismo quer dizer é isso? Marx e Lenin. Né? Quer dizer, Marx
assentou deu todos os fundamentos teóricos da luta revolucionária, desenvolveu toda uma série de aspectos políticos dessa luta, o fundamental foi desenvolvido por ele, e quem desenvolveu essa obra até, digamos assim, uma certa conclusão foi Lenin. Então, essa é uma ideia fundamental que nós temos que ter em vista. A obra de um Lenin, porque há pessoas que falam assim, comparam Lenin, por exemplo, com a Rosa Luxemburgo. Tudo bem. Comparar é grátis, mas não tem parâmetro de comparação. Né? Não tem parâmetro de comparação nem mesmo a obra do Lenin com a obra do Trotsky, que é infinitamente superior à da Rosa Luxemburgo. A obra de Lenin, a luta que ele realizou, os fatos e o que ele escreveu, o que ele teorizou, são um aspecto fundamental do marxismo, tanto quanto o Capital, a luta de classes na França, etc. e tal. Isso daí cria uma doutrina, num certo sentido, já acabada. Bom, uma segunda ideia é a seguinte: qual é o papel, né, de Trotsky nessa história da Revolução Russa, na questão da Revolução Russa? Trotsky, na verdade, foi ele que levou adiante, né, digamos assim, a defesa e a divulgação dos ensinamentos da Revolução Russa. Aquilo que Lenin estabeleceu na Revolução, ele defendeu teoricamente, desenvolveu, esclareceu, posteriormente, nos acontecimentos que vieram depois da Revolução Russa, na sua maior parte, de um ponto de vista negativo. Enquanto que a direção da Terceira Internacional cometia um erro grotesco após o outro, foi ele que teve o papel de defender os ensinamentos da Revolução Russa diante desse descalabro que tomou conta do movimento operário. Então, a melhor análise da Revolução Russa, explicando todas as etapas, tirando todas as conclusões, etc. e tal, do que foi feito por Lenin, pela classe operária, por ele mesmo, é a história da Revolução Russa, que é um monumento, uma obra monumental, é uma obra sem paralelo na história do mundo, né? Quem gosta de história conhece aí os grandes historiadores. Nenhum deles chega nem perto do ponto de vista da análise, da profundidade, do que Trotsky fez na Revolução Russa de 1917. Né? A interpretação da Revolução é em si uma aula da Revolução. Quer dizer, Trotsky pega aquilo que Lenin fez, estabeleceu, e transforma num ensinamento geral. Né? Quer dizer, ele é a pessoa que, tendo sobrevivido à Revolução e analisado a Revolução, e analisado os conflitos políticos posteriores à Revolução, estabeleceu com clareza todas as lições a serem tiradas daquela Revolução, que foram tiradas na própria Revolução, mas que depois precisavam ser defendidas. Aí, nos escritos dele sobre a Revolução Permanente, sobre Alemanha, China, França, Espanha, nós vamos ver que tudo isso daí nada mais é do que uma defesa das ideias que levaram à vitória da Revolução Russa diante de novos acontecimentos. É a mesma escola de estratégia revolucionária, é o mesmo ensinamento, é a mesma lição, só que diante de um mundo vivo que está se desenvolvendo e de derrotas extraordinárias da classe operária pelos erros da direção política na época. Né? Então, quando nós vamos estudar a Revolução Russa, nós não podemos dissociar o estudo da Revolução Russa daquilo que Trotsky fez, porque ele é o grande intérprete dos acontecimentos. Ele é a pessoa que defendeu as lições que surgiram dessa revolução diante dos desdobramentos posteriores da luta de classes e, principalmente, isso é importante, dos gravíssimos erros que foram cometidos e que tiveram uma influência muito grande no desenvolvimento da situação mundial depois da Revolução Russa, fascismo, etc. e tal. Bom, vamos lá, companheiros? Desculpa, essa pergunta foi muito
Tudo bem, eu vou repetir. Só. Não tem problema. É que precisa falar no microfone, porque senão o pessoal que está assistindo pela internet não escuta o que está sendo falado. Não, eu repito. Ele perguntou quais foram os erros da Terceira Internacional. Bom, aqui nós temos uma sequência de erros graves, né? Na primeira etapa, depois da morte do Lenin, né, nós temos, vamos destacar aquilo que é o essencial, uma política equivocada e desastrosa diante da Revolução Chinesa de 1927, que levou ao esmagamento por um longo período da classe operária chinesa, né? Há um intenso debate dentro da Terceira Internacional, onde Trotsky critica que, ao invés da Terceira Internacional levar adiante a política de Lenin, que era manter a independência da classe operária, etc., levou a uma política de subordinação da classe operária à burguesia, que vai levar à liquidação da Revolução. Então, esse é um acontecimento decisivo, em 1927. Em 1930, de 1930, 29 aproximadamente, até 33, a Terceira Internacional vai levar uma política que digamos assim, o ápice do desastre, uma política totalmente equivocada na Alemanha. Na Alemanha, existe a ascensão do fascismo, né? Trotsky destaca esse problema da ascensão do fascismo, propõe uma frente única entre as organizações operárias para combater o fascismo, deter o fascismo, e o Partido Comunista é contra essa frente única, em nome de que a social-democracia é uma organização burguesa, oportunista, etc. e tal. Uma política parecida com o que a gente viu no Brasil diante do golpe aqui, por determinadas organizações de esquerda, que o problema não era combater o golpe, mas combater o PT, que estava sofrendo o golpe. Foi mais ou menos essa política que foi aplicada na Alemanha. Essa política é o principal responsável pela subida de Hitler ao poder. Depois, numa terceira etapa, né, a política do stalinismo vai mudar da política ultra-esquerdista que a gente vê na Alemanha, não fazer frente com ninguém, são todos a mesma coisa, esse receituário todo que a gente conhece, vai mudar para uma política de frente com a burguesia para combater o fascismo, que são as frentes populares. Vai voltar à política de 1927, só que numa situação mais complicada. Então nós vamos ter a derrota da classe operária na França, né? E nós vamos ter a derrota da classe operária na Guerra Civil Espanhola por causa dessa política. Esses fatos aí, que são decisivos, né, são os fatos que o Trotsky analisou defendendo a política da Revolução Russa contra a política zigue-zagueante, né, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, do stalinismo, de 1925 aproximadamente, até 1940, quando Trotsky morre. A história continuou com mais coisas ainda mais escabrosas depois, mas aí já não diz respeito ao Trotsky, né? Boa noite, companheiros. Qual a importância da
das revoluções que hoje permanecem invictas, como a Revolução Cubana, a Revolução da Coreia do Norte, a Revolução Coreana, para que nesse pêndulo desse processo revolucionário nós continuemos com as nossas experiências, a nossa chama da revolução acesa. Qual a importância dessas revoluções hoje para a nossa sociedade? E por último, no final, o que você acabou que fez uma certa comparação entre a Rosa Luxemburgo e o Lenin, qualificando as suas obras, qualificando as suas importâncias. Não seria um anacronismo fazer essa comparação e qualificar qual foi mais importante, tendo em vista que o próprio Lenin é fruto de um processo social dos seus antecessores? Só isso, muito obrigado. Bom, vamos responder um de cada vez, né? Essa questão da capacidade de adaptação, de mudança do capitalismo, isso daí é um cavalo de batalha teórico dos defensores do capitalismo, né? E até alguns esquerdistas caem nessa armadilha, eu já vi, né? Eu citei aqui, não sei se foi agora ou foi de manhã, que quando teve a crise de 2008, surgiu a teoria de que a crise era cíclica, né? Era uma crise cíclica. Na realidade, não tem cabimento esse tipo de análise na situação econômica do mundo de hoje. Mas o que eles querem dizer com crise cíclica? Quer dizer assim, o capitalismo ele entra em crise e ele renasce das cinzas, né? Que nem a fênix. É um fenômeno já não social, mas mitológico. Bom, primeiro não é assim, né? Eu expliquei que você tem... os fenômenos têm um sentido no período de ascenso do capitalismo. Então, as crises cíclicas, elas foram um mecanismo através do qual o capitalismo continuou a se desenvolver numa determinada etapa. Marx analisa isso daí. Já era um indício de falência do sistema, um indício, mas ainda não era a falência. Então, o capitalismo tinha crises pavorosas, provocava uma miséria total e depois retomava a produção. Mas isso foi no período ascendente, né, na curva para cima. Agora já não daria para falar mais desse tipo de coisa. Não adianta a gente pegar o que o capitalismo foi no passado para mostrar agora. A partir do século XX, mais ou menos, para estabelecer assim arbitrariamente uma data, as crises capitalistas, elas só acrescentam problemas, né, para a própria manutenção do organismo capitalista. Então você tem uma crise, acrescenta-se problema. A crise tem que ser superada, você não pode viver eternamente no meio de uma crise aguda. Uma guerra, em algum momento tem que acabar, senão você teria 700 anos de guerra. Mas quando a crise em si ela é superada, os problemas permanecem e se agravam, né? Vamos pegar o caso mais marcante de todos do problema do capitalismo. O capitalismo ele sofreu, vamos dizer assim, para usar uma metáfora, um ataque do coração em 1929. Né? Ele já estava com uma série de problemas de rim, fígado e tal, antes, e aí o coração falhou. Foi levado às pressas para a UTI, né? Quase morreu. Essa que é a grande verdade. Atravessou uma crise monumental na Segunda Guerra Mundial. A coisa chegou num paroxismo, entrou em estado de coma e voltou, devido a circunstâncias muito excepcionais. Aí nós temos, depois de 1945, o que alguns chamam de 20 anos dourados, outros chamam de 30 anos dourados, uma quantidade de anos dourados, que eu definiria, na realidade, como 10, né, de 1948 a 1958, que é um período em que você, sobre a base da liquidação extraordinariamente grande das forças produtivas, você tem um período de recomposição e crescimento econômico. A década de 60... Mas aí o que acontece? A hora que esse processo se esgotou, né, que você fez aquela cirurgia violentíssima, que foi a Segunda Guerra Mundial, você ganhou 10 anos ali de estabilidade, mais ou menos.
A hora que se esgotaram esses 10 anos, a crise voltou numa quantidade, num volume infinitamente superior ao anterior. Isso sem contar, né, as meia dúzia de pontos de safena e tudo mais. Porque, por exemplo, eu vi um estudo que mostra o seguinte: a porção do mercado de trabalho nos países desenvolvidos que foi liquidada em 1929, ela nunca foi recuperada de uma maneira normal. A crise de 29, que era uma crise de superprodução, ela acabou com uma parte do mercado de trabalho. Não tinha emprego para o pessoal. Tanto que a chamada depressão de 29, ela é marcada pelo amplo desemprego, né? Se vocês assistirem os filmes norte-americanos da época, vocês vão ver aquele pessoal, um monte de gente desempregada, procurando emprego, aquela coisa, aquela desgraça total. Essa porção, ela nunca foi restabelecida. Muita gente não sabe disso. Aí a pessoa poderia falar, mas como? Se nos chamados anos dourados, o emprego chegou nos países desenvolvidos a quase pleno emprego. Mas ele chegou devido a um mecanismo artificial, um enxerto que foi feito ali. O que sustentou a retomada desses postos de trabalho foi a indústria armamentista, que em si não é uma indústria normal do desenvolvimento capitalista. Quer dizer, é um Estado capitalista que bombeia o dinheiro para a indústria armamentista, que cria esses postos de trabalho. Quer dizer, o capitalismo em si, a mão invisível, como você falou, não conseguiu repor. Foi preciso a mão visível do Estado para repor isso daí. Você percebe? Quer dizer, é assim, é como um enxerto, você está trabalhando com marca-passo já. Não está funcionando normalmente. Isso é muito importante. Bom, aí, isso na época de normalidade de crescimento. Depois dessa época, o que acontece? Nós entramos nos anos 60, no final dos anos 50, 60, um marco da crise é a Revolução Cubana, que é de 59. Num período da mais profunda instabilidade monetária que o mundo já conheceu. Que leva à situação atual, onde nós temos, né, uma bolha financeira de trilhões de dólares. É a coisa mais inacreditável que alguém já poderia imaginar. Então, você vê que, na verdade, o capitalismo não renasceu das cinzas. Ele sobreviveu a uma crise muito grande, teve um período pequeno, bem pequenininho, para respirar um pouco, e depois retomou a crise numa dimensão infinitamente superior. Basta a gente ver os dados concretos, né? Digamos assim, a consequência do período que vem depois dos chamados anos dourados é o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele destruiu forças produtivas numa escala maior do que a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a Alemanha Oriental, eles destruíram praticamente toda a indústria da Alemanha Oriental. É uma devastação inacreditável. O que eles fizeram na Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Rússia, é uma coisa... É uma destruição de forças produtivas numa escala jamais vista. E veja que interessante. A Segunda Guerra Mundial, com toda aquela destruição, abriu caminho para um período de, digamos assim, entre aspas, de recuperação econômica. Essa daqui não deu nenhuma recuperação econômica. A miséria mundial continua aumentando. Você vê o crescimento exponencial do trabalho escravo, da fome no mundo, a multiplicação das guerras. Quer dizer, não tem esse renascimento do capitalismo. O capitalismo conseguiu superar crises no momento de crescimento. Porque, num certo sentido, eram crises de crescimento. Apesar de que eram crises, não vamos também minimizar as chamadas crises cíclicas, né? O pessoal fala assim, não, é cíclica. Cíclica, mas morria milhares e milhares de pessoas de fome, né?
numa crise cíclica dessa. A destruição das forças produtivas era enorme. Mas hoje, a crise cíclica é para baixo. Ela faz um ciclo e desce um degrau, faz outro ciclo e desce mais um degrau. Os índices sociais, eles são muito claros nesse sentido. Eles são pavorosos. O ressurgimento de doenças que haviam sido erradicadas em vários países do mundo, isso tudo é problema da crise do capitalismo. Por exemplo, por que no Brasil tem tanta doença que está aparecendo, epidemia de malária, de tuberculose, de zika vírus, de não sei o quê, por que tem tanto isso daí? Isso daí, assim, o capitalismo mantém aquela aparência de que está funcionando, mas não está funcionando. A explicação para essas doenças toda é muito simples. Foram cortadas verbas enormes do saneamento básico. Tudo piorou em todas as cidades do mundo de um modo geral. Por isso tem tanta doença. Antigamente o cidadão ia lá, botava veneno num lugar, limpava um rio, umas fossas, ou não sei o que lá. Isso daí pode perguntar para os agentes de saúde mais antigos, porque os modernos nem sabem que tinha, né? Eles vão falar, não, toda essa verba aí foi toda cortada. Prevenção de doenças, tudo, foi tudo cortado. Quer dizer, nós estamos caminhando para uma situação de colapso total. Vem o investimento de infraestrutura. Nós estamos ameaçados no Brasil, de falta de energia elétrica. Daí o pessoal fala assim, não, é porque o povo não tem consciência, o cidadão não tem que tomar banho com a luz desligada. Para que você precisa de luz quando vai tomar banho? Não é nada disso, precisa construir mais hidrelétrica, pô. Energia eólica. Aí vem energia eólica, tudo. Bom, o problema da indústria nuclear é o impasse, porque quem que vai ter coragem de dar a indústria nuclear, quer dizer, está, né? Mas quem que, em sã consciência, fala, não, vamos dar para esses capitalistas aqui, essa indústria nuclear aqui de Fukushima e tal. Não vamos dar, porque o pessoal é tudo louco, faz qualquer loucura. Corta uma verba da indústria nuclear, né, verba para segurança, o negócio explode, mata um monte de gente, arruína metade do país. É o capitalismo entrando em colapso. No microfone, companheiros, por favor. E o sistema ele é tão capitalista que esse tipo de energia, por exemplo, eólica, eles não deixam de desenvolver muito do país porque eles falam que não vão ter um controle dos impostos, como vai ser cobrado, porque daí todo mundo vai poder produzir sua própria energia na sua casa. E isso é uma forma também, né, de um mau desenvolvimento social, porque pensar no capitalismo para não produzir uma forma de energia que vai fazer um bem-estar para todo mundo e vai deixar de poluir, vai fazer um bem, é uma das formas também do capitalismo. É atrapalhar o desenvolvimento social aí. Bom, essas formas alternativas de energia, elas existem, elas são práticas. Energia solar, por exemplo, mas para você ter energia solar na sua casa, você precisa fazer um certo investimento, né? Tomando estatisticamente no grosso da população, só uma minoria da minoria pode fazer esse investimento. A gente não deve confundir também, só um detalhe, a inovação técnica com o progresso social. Porque às vezes você tem a inovação técnica, mas você não pode aplicar isso daí. É uma coisa que não funciona dentro do sistema capitalista. Por exemplo, a automação de vários setores produtivos. Estava lendo uma matéria do Financial Times, onde um cidadão discutia uma coisa bastante interessante, que era o seguinte, ele fala que a revolução tecnológica fracassou no sentido de substituir a mão de obra humana, ao contrário do que muita gente fala hoje, que diz que o desemprego é causado pela substituição de mão de obra. Então ele dá o exemplo dos
dessas máquinas de dinheiro dos bancos. Ele fala até que um cara inventou essa máquina aí, não era porque ele queria ganhar dinheiro, mas porque ele ficava desesperado que ele não conseguia sacar dinheiro no fim de semana. Aí ele bolou a máquina e aí foi usada e tal, com o objetivo de suprimir o bancário. Aí ele fala o seguinte: depois de muitos anos utilizando as máquinas, a conclusão é que o número de bancários ele não só não diminuiu, como ele aumentou, junto com as máquinas. Tem as máquinas e continua tendo os bancários, porque houve outros negócios, etc. e tal. Mas tem outro problema também. Para você investir nas máquinas de forma a acabar com os bancários, você precisa de dinheiro, você precisa de investimento de capital. Tem que botar o capital lá. E aí você tem que fazer uma conta, se compensa o investimento. Então, chega uma hora que, veja só, num país como o Brasil, onde os salários dos bancários estão lá embaixo, eles estão lutando para diminuir mais ainda. Compensa comprar aquela baita máquina lá ou contratar 2 bancários? Se você acabar com a CLT, não há dúvida nenhuma que compensa contratar o bancário, né? Então, quer dizer, o capitalismo, ele dificulta também a aplicação desses processos técnicos, né? É o caso, por exemplo, da energia solar. A energia solar é muito boa, você instala o aparelho na sua casa e tal, maravilha. Mas a maioria da população não tem dinheiro para comprar um ventilador. Aí o cidadão vai instalar um aparelho de energia solar, custa 10 mil reais? Não, não vai. Não tem dinheiro para instalar, não tem mercado e, portanto, o negócio não se desenvolve, não barateia, etc. e tal. Eu tive, por exemplo, vendo na Europa, na viagem que eu fiz recentemente, é o país que mais dá importância para esse negócio de energia limpa e tudo mais, né? Os países são os países europeus. Aí você vai, a nossa primeira etapa da viagem foi em Amsterdã. Então, em Amsterdã, você via, assim, em vários lugares, o negócio de carregar carros elétricos, né? Mas aí você viaja para a Bélgica, para a França, chega em Portugal, já não tem mais esse negócio. Só tem em Amsterdã, onde o nível de vida da população é muito alto, num país pequeno e tal. Quer dizer, não dá, né? Imagina no Brasil, você ter essa estação de carro elétrico. O carro tem que ficar lá 12 horas pendurado na tomada para carregar a bateria. Vai ser complicado, né? Precisaria ter muito disso daí. Esse é um problema do capitalismo também. Não consegue assimilar toda a inovação técnica. Certo. Eu vou fazer algumas perguntas da internet. Fala. Tem algumas pessoas também inscritas aqui no auditório. Primeira, depois de tanto desenvolvimento da sociedade, onde o capitalismo já se estabeleceu, como é possível haver países onde ainda existem monarquias? Bom, na realidade são monarquias capitalistas, né? Não são monarquias feudais. Essa monarquia é um recurso que a burguesia usa para controlar melhor o regime de forma antidemocrática. Em vez de eleger um presidente, que nem no Brasil está dando sempre rolo, deixa o rei lá, né? Até que o cidadão não comece a fazer loucura, que nem o rei da Espanha, né? Aí se fizer muita loucura, tira ele, põe o filho e tal. Mas é uma maneira antidemocrática de controlar o Estado. Mas não tem nada a ver com... É uma coisa retrógrada introduzida pelos próprios capitalistas. Certo, mais uma. O que difere o Partido Comunista Russo atual do Partido Comunista da época da Revolução de 1917? Primeiro a gente precisaria dizer que não tem nada em comum, né? Nem a ideologia, nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí é um restolho do que sobrou da burocracia. E esse partido é bem direitista também. Bem mais do que o pessoal imagina. Ele é um partido capitalista. Acho que o Putin ele é mais progressista do que esse Partido Comunista.
Por que a classe trabalhadora permitiu que a Revolução Russa se burocratizasse e depois fosse destruída? Essas perguntas, elas aparecem, né? Coitada da classe trabalhadora. Por que eles permitiram? Porque eles não conseguiram impedir, logicamente. Né? É o motivo por que você permitiu que você fosse assaltado? Porque o cidadão tinha um revólver, então eu permiti que ele me assaltasse. A classe operária foi assaltada também pela burocracia. Mas não foi só a classe operária. Ninguém percebeu o que estava acontecendo de uma maneira concreta, com exceção de um pequeno número de pessoas na época. Então, culpar o operário é meio... Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: quando o fenômeno é um fenômeno novo, é difícil reagir. Já é difícil reagir quando o fenômeno é conhecido e velho, que nem o golpe de Estado no Brasil. Vocês acompanharam a história. Tem gente da esquerda que até agora nega o golpe de Estado. Parece esses caras que negam a teoria da evolução, né? Negam que a Terra é redonda, essa coisa toda. Agora, você imagina, e o golpe de Estado, desde da Grécia Antiga, sei lá, do Império do Império da China e tal, dos primeiros tempos, tem golpe de Estado. É uma das coisas mais antigas na política, é o golpe de Estado. E o pessoal não conseguia entender que tinha um golpe de Estado. Imagina uma burocracia que ninguém nunca tinha visto surgir num Estado operário. Pegou muita gente de surpresa, né? Agora, desculpa, a explicação não é essa. A explicação é mais complexa, né? A gente precisaria de todo uma outra palestra para explicar o problema. Tem a ver com as condições sociais. Tem a ver com a realidade política, econômica, social da Rússia na época. Tem a ver com a luta de classes, a derrota das revoluções, uma série de fatores. Que são também perfeitamente normais, digamos assim. Tem alguma dica para estudar de forma correta o Capital? Acho que é o primeiro tomo que a pessoa quis dizer, de Marx. O meu conselho é que o pessoal pegue o livro e leia. Ele não é difícil. Sem grandes preocupações com interpretações. Veja, toda obra que é feita por uma pessoa profundamente conhecedora, ela pode ser lida em camadas. Bom, no mínimo, a pessoa pode ler e apreender perfeitamente a primeira camada, por que não? O livro é um mito de que o livro de Marx seja um livro difícil. Ele não é difícil. O comecinho é que é complicado. O próprio Marx fala, né? No prefácio do Capital. Ele fala, o começo é que é complicado. As primeiras, 50 páginas, 100 páginas. Aí precisa de um certo esforço. Mas o restante do livro é uma explicação bem... Quando ele sai da parte mais abstrata para as outras coisas, fica mais fácil de ler. Logicamente que esse é um tipo de leitura. Eu já vi muita gente condenar esse tipo de leitura. Pessoas escreveram manuais sobre o Capital. Cafiero, por exemplo, escreveu uma leitura popular do Capital. Então o pessoal fala, isso daí é uma deturpação. Então, não é uma deturpação. É uma leitura simples da coisa. Agora, logicamente que dependendo do conhecimento da pessoa, você pode ler isso daí de outras maneiras. Você pode perceber, né, uma lógica mais profunda no livro. Agora, ninguém vai começar por aí. Tem que pegar o livro, tem que ler. A única coisa que eu digo sobre a leitura do Capital é que, primeiro, precisa ler com bastante cuidado, não é um livro para você ler assim de qualquer maneira. E, de preferência, ler mais de uma vez, porque o livro é denso, né? Ele tem muitas histórias, além da história que aparece à primeira vista, e você vai assimilando aos poucos. Agora, também vou dizer uma coisa.
ninguém perde nada, né? Tem que ler o Capital, na minha opinião tem que ler o Capital. Mas ninguém perde nada por ler também manuais de simplificação do Capital. O livro do Cafiero é ótimo. Ele dá uma ideia bem concreta, né, dos problemas fundamentais do livro de uma maneira simplificada. Lê o Cafiero. Kautsky escreveu um livro que é uma introdução à leitura do Capital. Também aconselho esse. Tem outros, tem vários livros bons que introduzem o assunto. Também é possível ler esses livros aí. Mas não acho que a gente deve fazer nenhum grande mistério sobre a leitura do Capital, não. Marx escreveu o Capital para ser lido pelo lugar. Mas, logicamente, como é uma construção intelectual complexa, você pode penetrar além do que se entende à primeira vista, né? Por exemplo, eu acho, todo mundo pergunta assim, Marx não escreveu um manual de dialética e tal. O manual de dialética do Marx é o Capital. Agora, só vai entender bem quem entende bastante do assunto, né? Um leitor de primeira viagem não vai entender isso aí, mas também ele não escreveu isso aí para que as pessoas dessem aula de dialética. Ele simplesmente usou a dialética, né, para chegar às conclusões que ele chegou e descreveu o que ele estava descrevendo. Então, se a pessoa não consegue entender isso daí também, melhor entender, lógico. Sempre é melhor entender, mas também não vira nada, não acontece nada se você não pegar esse aspecto. Nós demos um curso onde nós explicamos aí, o curso chama Introdução ao Estudo do Capital, onde ele explica essa parte dialética do começo. Também, quem estiver interessado no assunto pode ver. Eu considero muito interessante, mas não considero assim crucial para as pessoas que estão aprendendo o assunto. Certo, eu vou fazer mais uma pergunta, aí o companheiro pode falar. Eu volto em seguida. Rui, como compatibilizar um processo revolucionário com a peleguice? Ou seja, com a peleguice. Acho que não quis dizer compatibilizar, acho que ele quis dizer combater. Ou seja, a força de persuasão do dinheiro burguês. Então, o que acontece é o seguinte, na Revolução, essas estruturas reacionárias, elas entram em colapso. Isso é uma característica de toda a Revolução. Tudo que a gente conhece hoje sobre a política, o poder do dinheiro nas eleições e tudo mais, a polícia, esse negócio todo, o poder do exército, papapá, no momento de Revolução, isso aí se dissolve como fosse feito de manteiga que você colocou no sol. Por exemplo, quando começa a Revolução Russa, a primeira coisa que some do cenário e não volta é a polícia. E aí fala isso, né? A polícia, logicamente, era odiada pela população. Quando começa a Revolução, depois que a população linchou meia dúzia de policiais, o resto se escondeu, nunca mais apareceu. Né? Depois também, os oficiais tentaram controlar a tropa no tranco. Também houve assassinato de oficiais, também eles começaram a enfiar a viola no saco. Né? Num dado momento da Revolução, no começo, quando os soldados encontravam um oficial, eles seguravam o oficial na rua, arrancavam todas as insígnias, tudo. Como quem diz, aqui não tem ninguém que manda. A Revolução é quando o povo, que parece que não existe, dá a impressão de que não existe a classe operária, nada. O que existe são os pequenos burgueses que falam na imprensa, etc. e tal. Você sabe que é uma revolução quando aparece o povo, de repente, do nada, como se ele tivesse saído do meio da terra, começa a agir e impor a sua vontade aos outros, desse jeito. Acaba com a polícia, né? Acaba com o poder dos oficiais, dá tranco no juiz, destitui o juiz ali à força num lugar. A revolução é quando o povo ganha vida. Quando você vê o povo agindo em todos os lugares, isso é uma revolução. Nós tivemos uma situação parecida com essa, que não era propriamente uma revolução, mas que era uma situação revolucionária nos seus princípios,
na luta contra a ditadura, de 77 em diante, principalmente em 94, 95. 84, perdão. 84, 85. Uma característica marcante da coisa. Não havia ninguém que... Vocês veem esses juízes colocando multa de 1 milhão por dia nos metroviários? Naquela época, nenhum juiz era nem louco de fazer isso daí. Tinha a lei lá. A lei dizia o seguinte: a greve está proibida, exceto nos casos de atraso de salário, de não pagamento de salário. Essa era a lei. O pessoal fazia greve em tudo quanto era lugar, e o máximo que eles conseguiram, naquele momento, era mandar a polícia, teve alguns enfrentamentos e tal. Agora, aplicar uma multa num sindicato de 1 milhão, era capaz os trabalhadores irem lá no juiz e depredar o prédio da justiça. Ou simplesmente ignorar, e, sei lá. A coisa estava fora de controle para a burguesia e os trabalhadores agiam, né, como uma força viva. Hoje você percebe que a situação não é assim, porque tudo a direita proibido, não pode, multa e tal, e o trabalhador não consegue, né? Quer dizer, não tem uma situação revolucionária. Então, quer dizer, o Pelego é o primeiro a assumir do panorama. Eu queria saber uma coisa que eu já ouvi algumas pessoas dizer, que a Revolução Russa não deu certo, não foi mesmo para o caminho do socialismo, por causa que não tinha riqueza suficiente para distribuir. Tem algumas pessoas que dizem que hoje tem riqueza para distribuir para todos, de acordo com as necessidades. Gandhi era um que dizia que tinha riqueza no mundo para distribuir. Gandhi dizia que no mundo tinha riqueza para distribuir para todas as pessoas de acordo com a sua necessidade, não de acordo com a necessidade a ganância de cada um. E esses dias, foi a semana passada, vendo jogar tanto tomate para poder pegar preço, eu fiquei pensando, do jeito que jogam tomate, jogam muito outras coisas para pegar preço. Então, na minha opinião, tem riqueza sim para distribuir para todas as pessoas, então está na hora do socialismo. E aí, na sua opinião? Não é verdade. Não tem essa riqueza toda. Nem nos países mais ricos do mundo tem essa riqueza. O que existe, né, nos países desenvolvidos é a possibilidade de criar essa riqueza num prazo relativamente curto, uma vez que você elimine os entraves que o capitalismo coloca, né, à criação de riqueza. Quem defende essa tese, você citou o Gandhi, está certo. São pessoas que têm um socialismo moral. O que eles querem dizer é o seguinte: o que tem aí dá para distribuir para todos. Não certo, nesse sentido, é verdade, mas isso não funciona. Por exemplo, você vê Cuba. Cuba é um país pobre, não tem riqueza para distribuir para satisfazer a necessidade de todos. Mas o país operou uma distribuição do que existe bastante ampla, né? Então, uma parte expressiva do orçamento estatal cubano é dedicado a satisfazer necessidades básicas da população. O problema é que a economia cubana é uma economia estagnada e isolada também. Então, Cuba vive sob a pressão permanentemente das crises. Não é culpa também do governo cubano isso daí. É uma realidade, é um país pequenininho, uma ilha, né? Eles, digamos assim, fizeram aquilo que seria possível fazer nas condições dadas. Mas isso não é suficiente. Também, logicamente, Cuba dependeria de que países como o Brasil fizessem a revolução para integrar a economia cubana, que é muito limitada, com economias maiores, né? Você imagina, por exemplo, se houvesse uma revolução no Brasil e Brasil e Cuba fizessem uma aliança econômica. Tirava Cuba do sufoco, né? Aí os cubanos ajudariam, né, o governo socialista brasileiro no que eles pudessem, e o governo brasileiro ajudaria eles no que pudesse. Então, isso aí seria importante. Mas você vê, não tem a criação de riqueza aí, não é suficiente. Se houvesse uma revolução nos Estados Unidos, havendo uma revolução nos Estados Unidos, a indústria norte-americana, socializada,
ela teria condições de começar a reestruturar a produção de maneira a atender todas as necessidades básicas de todos os cidadãos. Em pouquíssimo tempo, eles conseguiriam um resultado excelente, muito maior do que foi conseguido na Rússia, em Cuba, porque eles têm mais condições econômicas. Tá certo? Agora, para você chegar ao socialismo propriamente dito, você precisaria ter uma tal abundância de mercadorias, de bens, né? Mercadoria não, de bens, de riqueza, que permitisse acabar com a atual divisão do trabalho, acabar com o dinheiro, acabar com a remuneração monetária e tal. Isso daí já demoraria um pouco mais de tempo, né? Agora, uma revolução em qualquer um dos países fundamentais abriria caminho para isso, né? Na atual situação, se você tivesse uma revolução, já não digo nos Estados Unidos, que é um país fundamental, mas na Inglaterra, na França ou na Alemanha, o sistema capitalista não aguentaria de jeito nenhum isso aí. Agora, socialismo não é satisfazer as necessidades básicas. Socialismo é suprimir a luta, né, pelos bens materiais, pela abundância. Se tem luta de classes, não é porque as pessoas são más, é porque existe um nível de riqueza que não pode atender a necessidade de todos. Então uma parte acaba se apoderando dessa riqueza, lógico. Foi assim que surgiu a sociedade de classe. Para suprimir tudo isso daí, a gente precisaria pegar todo o desenvolvimento técnico, a mão de obra formada, quer dizer, onde o desenvolvimento das forças produtivas de conjunto é maior, e levar isso a suprimir as contradições sociais, que precisa ser feito. Automaticamente não aconteceria em nenhum país do mundo. Tem que ser um processo. E um processo que atravessaria algumas etapas também, né? Assim, tiro e queda não tem. Agora, uma coisa é certa, uma revolução no Brasil, por exemplo, hoje, ela teria muito mais facilidade do que na Rússia. A Rússia atravessou dificuldades inacreditáveis. Ninguém nem imagina o nível de dificuldades que tinha na Rússia. Era uma coisa muito espantosa. Por isso que eu disse no começo que a Rússia não pode ser tomada como modelo de desenvolvimento socialista, porque o atraso do país era muito grande. Você vê, na época do Stalin, os russos decidiram abrir uma fábrica de tratores. Né? Eu não me lembro onde era. Mas o problema é o seguinte, os russos não sabiam como fazer um trator. Então eles tiveram que mandar vários especialistas trabalhar numa fábrica nos Estados Unidos para aprender a fazer um trator. Aí eles foram lá, trabalharam e depois comeram o pão que o diabo amassou para fazer um trator que funcionasse. Gastaram um monte de dinheiro também devido a erros administrativos e tudo mais. Agora, você veja o nível de dificuldade, né? No Brasil tem fábrica de trator. No Brasil, com o conhecimento técnico, a mão de obra existente, você monta 10 fábricas de trator em pouquíssimo tempo. Então, não seria, jamais seria um problema aqui. O Brasil tem condições de fazer muito mais. Então, quer dizer, a Rússia era um país muito atrasado. Mas muito atrasado mesmo. Não, o clima é relativo, porque eles têm... Você está falando ironicamente? O clima brasileiro, mas o clima russo também... O clima russo também não é assim como falam. Tem lugares ruins e tem lugares que a agricultura é boa. Né? Também não... Eles têm a capacidade de agricultura, tem uma agricultura extensa. Tem problemas sociais, tem um monte de coisa. Precisaria superar tudo isso para chegar num momento em que você tivesse capaz de suprimir, pela abundância material, os conflitos e as distinções sociais. Se não chegar nesse ponto, não dá para contar com a boa vontade dos seres humanos. Você vê que em Cuba tem gente que estimula a oposição, o imperialismo pressiona. Parece que a pessoa fala assim, a internet é ruim. Bom, tudo bem, a internet é ruim.
Que a internet seja ruim? É ruim. Eu, por exemplo, prefiro ter uma internet boa. Mas entre você ter internet ruim, por exemplo, fazer uma questão de escolha, e a população ter comida e atendimento de saúde, escola, qual que você vai escolher? A internet boa para uma minoria ou saúde, escola e alimentação e moradia para toda a população? Mas o cara que é de classe média, ele pensa assim? Ele não pensa assim, ele pensa no dele, né? Ah, mas eu não tenho internet. Eu queria ter um telefone da Motorola e tal, último modelo. E não adianta eu falar, não adianta você chegar lá e fazer pregação moral. Não, mas isso que você quer é uma imoralidade, que é imoral mesmo, né? Você fazer a população passar fome é porque você quer ter um determinado tipo de telefone, é uma imoralidade. Mas e aí? O mundo não se move por coisas morais. Ou você acaba com a fonte material do conflito, ou isso daí vai sempre reaparecer. Lenin, uma coisa importante que ele falou sobre a Rússia depois da Revolução é o seguinte, que quando eles expropriaram os latifundiários, acabou a classe social dos latifundiários. Mas quando eles expropriaram a burguesia não acabou. Por quê? Porque o mercado e o atraso gera a burguesia dentro do país na forma de setores que querem especular, que querem ganhar. O capitalismo ele existe como um sistema social que é mais difícil de extirpar se você não chegar no ponto de abundância. Então ele fica insistindo lá, que nem uma doença que não vai embora, né? Então não adianta você. Pregação moral não vai resolver, tem que ser do ponto de vista material. Fala. Dizer que eu estou lendo o Capital, mas acho que é um resumo, né, condensado, que fala, né, do Gabriel Deville, acho que é um francês, né? Acho que eu sei qual é. No começo eu tenho que ler umas 3 vezes a mesma frase, né, mas tá dando para entender. Mas assim é com outras coisas também. Mas é o começo, né? Então, e eu li um artigo no Carta Capital, do mercado americano, e os economistas lá dizem que aquela crise de 2008, 2009 está para surgir aí novamente. E eles passaram os números, né? Aqui um professor, Michael Hudson, professor da Universidade de Missouri, ele é autor de livros, um deles é As Bolhas de Ativos e o Parasitismo Financeiro. Interessante. Ele fez um estudo, ele constatou que 10 milhões de americanos perderam suas casas por falta de pagamento, e foi um fundo gigante aí de investimento que arrematou as casas, né? E eles estão fazendo os preços dos aluguéis subirem, né? Lá. Então ele fez um artigo dizendo que esses fundos gigantes e os indivíduos bilionários, né, concentram as grandes quantidades de habitação, e aí ele colocou entre parênteses aqui, eles estão realmente colocando a guerra de classes no negócio, alerta o economista, né? Então, isso é o capitalismo? Essa é a essência do capitalismo? É a pergunta que eu faço para ti. E a outra aqui também é que um outro levantamento diz que as hipotecas, aqueles subprimes, né, que gerou toda aquela crise em 2008, 2009, ela impulsionou a venda de casa em 30%, mas isso tudo está sendo problematizado agora. Então, o receio deles é que essa crise volte em muito pouco tempo. Os índices da Bolsa também estão acima, dos níveis estão acima dos índices de 2008, 2009, né? Ou seja, tem todo aqui um gráfico, um cronograma que está se repetindo aquela crise, né, de 2008, 2009, só que, do jeito que você falou, é aquele espiral que vai descendo, que vai piorando sempre a situação, né? Eu queria saber aí o que você entende, se tem alguma coisa que dá para relacionar
com a Revolução Russa, se aconteceu alguma coisa parecida com isso, com as pessoas perdendo casa, a fome, miséria, emprego. Queria fazer um paralelo. Se você Então, consegue fazer. sobre a primeira questão que você falou, se isso daí mostrou a especulação, né? E perguntou se isso é a essência do capitalismo. De fato, não é. A essência do capitalismo foi o desenvolvimento da indústria sob o livre mercado. Agora, o que a gente chama de capitalismo, que é um capitalismo ainda, é esse sistema que está fundamentado na especulação. Então, isso daí dá para entender por que o capitalismo é um sistema em crise total, decomposto, apodrecido e tal. Quer dizer, ele perdeu até as suas próprias características básicas, originais do período de desenvolvimento, de ascenso capitalista. Ele está totalmente desfigurado, ele é uma coisa tão diferente daquele que há economistas burgueses que falam que o que existe no mundo hoje não é capitalismo mais, comparado com o capitalismo dos bons e velhos tempos do capitalismo, né? E é uma realidade. É um sistema, ele foi um sistema produtivo e ele virou um sistema totalmente parasitário. Quer dizer, quase o contrário, um é quase o contrário do outro. Por isso que quando os ditos liberais, né, eles falam em liberalismo, é uma história para boi dormir, porque liberalismo do quê? Numa sociedade onde só existe especulação financeira, dominada por monopólios financeiros. Então, não tem liberalismo nenhum. Quer dizer, o capitalismo ele é uma pálida imagem do que ele foi no passado. Essa aqui é a realidade. E a gente não deve ter receio de dizer isso, porque pareceria que nós estamos fazendo uma apologia da situação atual. Não. Isso é o que justifica que o capitalismo tem que acabar, que ele passou do seu tempo já. Ele já está na hora extra, ele já está nos acréscimos, na prorrogação, já não está no tempo regulamentar. Então, quer dizer, está completamente caduco. Com relação à situação especulativa, é óbvio que vai haver um estouro da especulação, muita gente já falou isso daí, e esse estouro tende a ser pior do que o de 2008. Quer dizer, o sistema capitalista nem se livrou das consequências da crise de 2008, pelo contrário, tem uma situação econômica mundial negativa desde então, e nós já vamos ter outro estouro. Você vê que como é que se diz? Esse movimento sincopado, quer dizer, um pum, pum, um atrás do outro, isso daí é um sinal de que a crise ela está se acelerando, né? E que nós caminhamos para uma etapa revolucionária. A especulação é inevitável. E os movimentos especulativos aventureiros, de curto prazo, são um sinal da crise. Significa que a pessoa já os capitalistas eles não sentem que tem um movimento normal, que eles poderiam acompanhar, investir, nem mesmo do ponto de vista especulativo, que é um negócio assim. Tem que aproveitar as oportunidades porque a coisa está numa tensão total, então você aproveita as possibilidades. Isso daí leva ao estouro da bolha, né? E as consequências tendem a ser maiores do que naquela época, e a capacidade para enfrentar a coisa, que já não foi suficiente em 2008, gastaram uma fortuna para salvar os bancos, agora já está bem mais debilitada. Eles não estão em melhores condições para salvar os bancos, eles estão em piores condições, muito piores. Agora, isso daí a gente pode analisar, logicamente é importante do ponto de vista mais imediato, mas a coisa é clara. Isso aí vai de crise em crise. Tem por onde. Não vai se recuperar, não tem esse negócio do capitalismo fênix, não tem solução à vista. Eles fizeram uma devastação com a política neoliberal. Pararam porque houve uma resistência muito grande das massas em vários lugares, né? Essa resistência
Nos lugares onde estava muito crítica a situação, ela refluiu um pouco. Mas, de conjunto, ela só aumentou. Por exemplo, se na América Latina teve situações insurrecionais, né, no começo do milênio, na Europa não aconteceu nada disso. Mas agora, a resistência da população operar em todo o mundo é infinitamente maior. E eles estão vindo com uma política neoliberal ainda mais devastadora, não é menos devastadora. Então você vê, né, o cruzamento da curva. Eles estão indo para um negócio cada vez mais intenso e a resistência está crescendo. Você vê que a quantidade de levantes, crises, explosões de todo lado e tal. Você vê, no Brasil, que não vive uma situação revolucionária, é quase que uma explosão por dia, não é? É só abrir o jornal. A população se enfrentou com a PM, queimou ônibus, arrancou poste e tal. Tudo bem, é um bairro. Mas veja a situação do país. Dá a impressão de uma conflagração. Aí tem que chamaram um ato no Congresso Nacional, virou uma guerra. Ontem, de novo, a guerra entre a PM e os manifestantes. Isso porque a situação no Brasil, do ponto de vista do desenvolvimento da luta das massas, está calma. Quer dizer, a calma tem essa aparência. Imagine a hora que o negócio pegar fogo. E na Europa e nos Estados Unidos, os sintomas indicam que os norte-americanos, que sempre falaram que a classe operária norte-americana estava aburguesada e tal, vão acabar sendo mais violentos do que a tradicional violência política latino-americana. Os ingleses, franceses, italianos, o negócio caminha para uma fervura. Isso daí é a época que nós estamos vivendo. Por isso que é importante essas questões revolucionárias. Que alguém poderia olhar e falar, pô, mas revolução, será? Não, o mundo, ele caminha cada vez mais rapidamente para uma situação revolucionária. A crise capitalista é muito visível, a decomposição é enorme. Você vê o golpe no Brasil, a entalada, e a classe operária nem intervém. Imagine se tivesse uma mobilização ampla da classe operária, o nível de crise que você teria no Brasil, por exemplo. Sem classe operária já é um caos. Eu acho que tem pouca gente que não olha para a situação política brasileira e fica assim meio embasbacado. Fala, como pode isso daqui? O presidente é criminoso, uma parte tenta prender o cara, outra parte não deixa. Né? Não sei se o pessoal, por falta de parâmetro de comparação... Isso não é decorrência da política. O Lula e a Dilma, né? Eles deram comida para a população, realmente. Mas adiaram a explosão, sem dúvida. Não estou dizendo que dar comida é ruim. Não, sem dúvida, não se trata disso. Não, mas eles de fato, eles colocaram um colchão, né, na crise com medidas anticrise, né, contrárias à crise que havia sido feita pelos neoliberais, mas como esses problemas não foram resolvidos, eles agora estão de volta com força duplicada. E em geral é assim, né? Os governos de esquerda, em geral, eles fazem isso mesmo. A própria Venezuela é um exemplo, né? Na Venezuela não resolveram os problemas. Eles usaram o superávit fiscal do Estado venezuelano para diminuir os problemas, né? O que é importante, lógico, para a população. Mas é uma política insuficiente. A crise está aí, a 1000 por hora em todos os lugares. Aí vem os capitalistas e vão tocar mais fogo. Esse Macron aí, sem dúvida nenhuma, a expectativa é que ele promova aí um enfrentamento político na França de proporções históricas. Não sei se vocês percebem, quando a gente olha para a situação francesa, que tudo isso daí é como um malabarista na corda bamba. Quer
Quer dizer, você olha e fala assim, ele é muito hábil. Mas quanto tempo ele vai ficar em cima dessa corda? Quanto tempo ele vai aguentar? E aí tem um cara lá no canto balançando a corda e ele, né, ele volta e tal, cai, troca de pé e tal. Você fala, não, ele é extremamente habilidoso. Mas será que dá para ele chegar em algum lugar desse jeito? Essa é a situação que a gente vê lá. Fala.